Fala galera do canal, então a gente está aqui para realizar mais um vídeo e o assunto que a gente vai estar abordando hoje então vai ser a ocorrência do oídio na cultura da soja. Oídio então na cultura da soja, que é causada pelo fungo Mycosfarella diffusa, né? Então a gente vai estar abordando então um pouco de como que esse fungo ataca a planta, que partes da planta que ele ataca, né? Como está identificando a ocorrência dessa doença na planta, na lavoura, né, na prática, e como que se faz o controle, então, quais são as medidas de controle mais indicadas para a gente estar aplicando na nossa lavoura. Então, desde já, peço que deixe o like no vídeo, compartilha, comenta, né? E não deixa de se inscrever no canal aí, toca o sininho para não perder os próximos vídeos que vai estar saindo aí na sequência. Bom, pessoal, o oídio é uma doença, então, fúngica, né, causada pelo fungo Mycosfarella diffusa na soja, né? É uma doença aí que ela tem aparecido na soja desde a década de 50, desde a década de 60, né? Porém, ela não é capaz de causar muito dano econômico e por isso ela não tem chamado muita atenção ao longo das décadas. Porém, a gente não deve deixar de observar, né, o aparecimento dessa doença na nossa lavoura e não devemos deixar também de fazer, né, uma aplicação de fungicida, né, caso essa doença ocorra na cultura da soja, porque ela tem aí a capacidade de causar de até 10% de dano, né, de perdas, né, na produtividade da cultura em si. Bom, o oídio, como eu falei, é causado por um fungo, né, o Mycosfarella diffusa, e esse fungo, ele gosta de temperaturas mais amenas para o seu desenvolvimento, ou seja, temperaturas aí entre 18 e 24 graus são mais, então, propícias para o desenvolvimento desse fungo. A gente sabe que essas temperaturas dificilmente estão ocorrendo, né, agora no período de verão, né, na safra de soja, durante o dia. Porém, se a gente parar para observar, né, e acompanhar as temperaturas noturnas, a gente percebe que essa faixa de temperatura entre 18 e 24, né, graus, ela ocorre com muita facilidade. Então aí já temos, né, a temperatura a favor, né, do fungo para o seu desenvolvimento. Além da temperatura nessa faixa aí que eu citei, o fungo ele não gosta de muita umidade. Então, para a ocorrência de oídio, é necessário baixa umidade relativa no ar e nas plantas. Então, a gente tem que parar e observar que nesse momento em específico a gente vinha, né, na safra 2019-20, principalmente a safra de verão aí, sofrendo bastante com estresse hídrico, né, onde as chuvas elas estavam muito escassas até os momentos que antecederam aí a gravação do vídeo. E então a gente tinha aí já duas portas abertas, né, para o aparecimento do oídio, que é a baixa umidade, né, e as temperaturas noturnas entre 18 e 24 graus aproximadamente. O oídio, então, galera, ele é capaz de atacar aí toda a parte aérea da planta, né, desde as ramificações até as vagens, mas principalmente ocorrem ataques iniciais, né, nas fases iniciais do desenvolvimento da doença nas folhas, principalmente na face adaxial, né, que para quem não sabe, agronomicamente falando, a face adaxial é a face superior da folha e também temos a face abaxial, que é a face inferior. Em específico na soja, né, o início, né, da doença ele começa aí de preferência na face adaxial das folhas, né? E pode também se alastrar aí pela face abaxial, pelas ramificações e também pelas vagens, né? A doença do oídio, então, ela é classificada de acordo com a classificação do McNeil. Ela fica no grupo 5, né? Que são aquelas doenças que atacam, né, as partes da planta responsáveis pela realização da fotossíntese, ou seja, principalmente as folhas, né? E ela é uma doença, então, que não é muito agressiva, né? Mas que ela possui uma alta capacidade de evolução, né? Então, isso significa que, ao longo das décadas, essa doença não vinha chamando muita atenção, né? E nos dias atuais, nas safras atuais, ela vem se destacando um pouquinho e merecendo certa atenção, né? Então, de identificação e de aplicação de fungicidas específicos aí, muitas vezes, para controle dessa doença. Então, quais que são os sintomas aí do oídio na cultura da soja? O principal sintoma que a gente nota é a formação de uma camada, né, de fungo, de micélio, mais especificamente falando, que são as estruturas, né, do patógeno na face adaxial da folha. Então, o que acontece? Ocorre aí a germinação dos esporos, né, que são as estruturas reprodutivas do fungo.
então ocorre a formação de uma camada de micélio, né, que é a estrutura do fungo em si. E esse micélio, então, ele se desenvolve acima da cutícula da folha, né, que é aquela camada de cera de proteção. E então, em específico a esse fungo, a gente tem o desenvolvimento, né, dos austórios, que são estruturas específicas desse fungo, né, que são capazes de penetrar através do tecido foliar, da cutícula da folha, e atingir aí a circulação de seiva para estar retirando então as substâncias essenciais aí ao desenvolvimento do fungo. Essa camada de micélio com aspecto esbranquiçado e pulverulento, então pode ser notada facilmente aí na face adaxial, principalmente das folhas, né? Então isso acaba impedindo aí a realização da fotossíntese quando a doença chega no estágio muito avançado, né? Então por isso que se recomenda que se realize o controle quando a doença chega em torno de 20 a 30% ao ataque total da planta. Então a gente divide a planta em 3 alturas, né? Quando a gente percebe que todas as folhas e ramos e vagens de 1/3 da planta estão tomadas por esse muco, né, com aspecto pulverulento, a gente aí tem que entrar com uma aplicação de fungicida, né, para estar fazendo o controle dessa doença, né? Então, fungicidas à base de triazóis são muito eficientes para fazer o controle aí, desse fungo causador do oídio, né? O triazol em si, ele age de maneira curativa, né? Então é um fungicida de contato mais específico que deve ser utilizado. Caso não venha a ser feito o controle e essa doença continue evoluindo ao longo dos estádios vegetativos e reprodutivos aí da cultura, então, né, essa camada de micélio com aspecto esbranquiçado e pulverulento, ela acaba tomando conta de toda a face adaxial das folhas, né? E essa folha que ela é completamente tomada, né, por essa camada de micélio, ela acaba não realizando fotossíntese, né, acaba entrando em necrose, ou seja, ela morre e acaba caindo de forma prematura, então prejudicando aí a realização da fotossíntese de toda a planta e consequentemente prejudicando o enchimento de grãos, né, que a gente sabe que o enchimento de grão depende 100% e totalmente das folhas, né, que estão realizando fotossíntese e produzindo fotoassimilados para que ocorra o enchimento do grão. Então isso pode sim, então, estar causando perdas de produtividade, né, na nossa lavoura de até 10%, conforme citam as literaturas. Então por isso que quando essa doença atingir um certo potencial de dano econômico, né, o nível de dano econômico que a gente fala, então aí a gente recomenda sim, então agronomicamente, que se faça controle dessa doença aí para estar, né, prevenindo eventuais perdas de produtividade na lavoura. Bom pessoal, eu retirei aqui um trifolium, né, da planta que a gente encontrou e atacada por oídio. Coloquei na sombra aqui para conseguir fazer uma demonstração aqui com a câmera para vocês dos sintomas. Então a gente pode observar que existe a formação daquela camada, né, branca dos micélios, né, como eu havia citado no vídeo, né, que são as estruturas do patógeno, né, que acabam formando essa camada, né, pulverulenta de cor esbranquiçada na face adaxial da folha. Então esse aqui é o primeiro sintoma aí, né, do aparecimento do oídio. Aqui nessa lavoura em específico ainda a gente pode notar, né, aqui no limbo foliar ainda algumas pústulas de ferrugem, entre outras manchas foliares. Mas eu peço que vocês se atentem, né, a essa camada, né, branca pulverulenta, né, que a gente pode estar observando aqui na filmagem, que é o principal sintoma, né, do oídio, tá? Essa camada branca, então, repetindo, são os micélios, né, as estruturas do patógeno aí. Bom, galera, então finalizando o vídeo aqui, só queria fazer um parêntese, né, que a doença específica na cultura da soja, ela sempre ataca, né, entre os estádios aí de transição do vegetativo para o reprodutivo. Em especial esse ano, devido às condições climáticas, né, que a gente teve durante o cultivo aí de soja, agora as lavouras estão partindo para a maturação fisiológica, próximas da colheita já. A condição climática ela não permitiu que essa doença ela acontecesse ou atacasse antes da cultura, né? Então por isso que é muito comum agora, nesse estágio entre R13 e R4, quando a cultura já está partindo para uma maturação fisiológica, a gente encontrar, né, presença de oídio aí na cultura da soja. Porém, nesse momento já não se faz mais necessária a aplicação de nenhum tipo de fungicida, né, para estar aí controlando essa doença, porque o enchimento de grão já está finalizado, né,
e o grão está partindo já para uma maturação fisiológica, se preparando para a colheita. Então nesse momento aí, já não se faz necessário, né, a aplicação de fungicida para o controle, porque o dano, né, é praticamente nulo ou é muito pequeno que essa doença venha a causar na cultura. Então, só reforçando, né, que o controle deve ser feito quando essa doença ataca o estágio ainda vegetativo da planta, que vai estar prejudicando a fotossíntese, né? Quando ela ocorre em estágios reprodutivos mais avançados, então já não se faz mais necessário esse controle, ok?